Oi, 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 concurseire! Meu nome é Liz e o estudo para concurso, por mais de 5 anos, me trouxe reflexões e ensinamentos. Eu sei, por experiência própria, que essa é uma jornada dura e às vezes, muitas vezes, na verdade, solitária. Esse podcast serve então para compartilhar experiências, sentimentos e dicas. Mas não dicas especificamente sobre como acertar questões de direito administrativo ou como decorar a lei do SINASE. Não, eu não quero vender um método infalível, nem fazer mentoria, coach ou algo do tipo. Eu quero dizer coisas que eu gostaria de ter ouvido durante a minha preparação. Quero trazer, humildemente, mais paz para o coração agitado e frenético do ser concurseiro médio, como eu. Episódio 02. Reprovações doloridas e a lógica do tudo ou nada. Nesse mundo dos concursos, tem história de todo tipo. Tem gente que passa super jovem, tem gente que passa mais tarde. Tem gente que tem filho, tem gente que mora com os pais durante toda essa trajetória. Tem gente que passa sem trabalhar, se dedicando 100% aos estudos. E tem gente que precisa trabalhar, dividindo esse tempo entre o estudo e o trabalho. Tem gente que passa em um cargo e depois vai para outro. Também tem gente que passa no cargo que queria mesmo, no cargo dos sonhos, depois desiste. Desiste de seguir na carreira, vai fazer outra prova, ou inclusive desiste de seguir no concurso público. Todas essas versões são absolutamente legítimas. Todas elas apresentam as próprias alegrias e as próprias tristezas. Eu desconfio, no entanto, que todas essas versões têm ao menos uma coisa em comum: reprovações. É muito, muito difícil conhecer alguém que estuda para concurso e que nunca reprovou em prova nenhuma. Eu mesma já reprovei em muitas provas. Já reprovei antes de me formar em prova de estágio. Já reprovei em processo seletivo do IBGE, em milhares de provas de técnico, em milhares de provas de analista, em várias e várias provas de defensoria. E o meu objetivo, na hora do estudo para concurso, sempre foi com foco final na defensoria pública. Se não fosse para ser defensora, eu sinceramente preferiria ser advogada, professora. Não fazia muita questão de seguir por outras carreiras jurídicas. E até mesmo antes disso, na época do vestibular, se eu não soubesse, se eu não tivesse sido informada que existia esse emprego de defensora pública, eu iria preferir acabar cursando uma faculdade de História para ser professora de História. E apesar desse cenário todo de uma suposta vocação para o cargo, e aqui eu já deixo um parêntese que nos próximos episódios a gente pode até discutir com outras pessoas e debater sobre se existe mesmo esse negócio de vocação ou se é mais uma convenção social. O fato é que, apesar de todo esse contexto e de querer muito ser defensora, a minha reprovação mais sofrida não foi numa prova de defensoria. A reprovação que mais me abalou, que mais me doeu no coração, foi a que eu tive no concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que é o meu estado. E aqui eu quero explicar melhor. Eu nunca na vida tinha pensado nesse concurso da Assembleia Legislativa. Nunca foi meu sonho, não estava no meu radar. Só que, quando saiu o edital, me pareceu uma ótima oportunidade. E aí sim eu estudei bastante. Foi a primeira e a única vez que eu me matriculei num cursinho presencial. Eu me dediquei mesmo. A dedicação foi tanta e tanta que eu comecei a sonhar com um cargo de analista da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Eu ficava pensando, não, vai ser uma maravilha. Porque eu não tenho a menor ideia de como foi que eu não percebi que esse concurso era o concurso da minha vida. E eu ficava repetindo, comigo mesma. Eu pensava, bem, a Assembleia
é perto da minha casa. Então aí já dá para eu comprar uma bicicleta, vou todo dia pro trabalho, já faço meu exercício diário, já mato 2 coelhos com a cajadada só. O trabalho e o exercício. Além disso, o salário tá ótimo para minha realidade. O horário do expediente tá ótimo, porque aí eu posso estudar para ser defensora no futuro. E, sinceramente, até do trabalho eu gosto. Porque eu gosto de falar de política, pronto, tô no lugar certo, Assembleia Legislativa, fechou. E aí, no dia da prova, eu tava bem, eu peguei o caderno de provas, peguei o caderno de questões, melhor dizendo, fui respondendo com uma certa segurança. Claro, não uma confiança, porque eu nunca respondi uma prova com aquela confiança de bater no peito e dizer, calma, essa é a minha hora, eu vou brilhar. Não, isso nunca aconteceu. Mas eu sei quando eu não sei as questões da prova e quando eu tenho uma relativa confiança, quando eu tenho uma segurança de que alguma coisa dali eu tô acertando. E aí, chegando em casa, eu peguei meu canhotinho de respostas, corri para botar minha nota no olho da vaga. Foi a 4ª melhor nota da objetiva lá no site do Olho na Vaga. E se eu não estou enganada, eram 10 vagas. O que significa que o 4º lugar na objetiva estava mais que suficiente, mais que bom. Era hora, então, de esperar a correção da prova subjetiva, que foi no mesmo dia. E eu costumava me sair bem nas redações. Eu gosto de escrever. Eu sei que eu não escrevo mal no meu dia a dia. Eu sempre gostei de português. Eu fazia as redações do colégio bem. E aí eu pensei assim, tá, vamos ter humildade, né, Liz? Pode ser que na redação você acabe caindo algumas posições, mas não foi um concurso tão grande assim. É bem capaz da gente conseguir ficar entre os 10 primeiros e aí ser chamada. E aí foi só alegria, porque enquanto a nota da subjetiva não saía, eu sonhava. Eu sonhava porque ia ser minha primeira aprovação. Eu sonhava porque, assim, eu já estava me vendo, me vislumbrando ali naquele trabalho. E com essa perspectiva de finalmente ter ido bem numa prova, de ser chamada pela primeira vez, de ganhar meu dinheirinho certo, finalmente, todo mês. E minha família também. Minha família no bolo, seguindo o bonde, super confiante. Até uma médium, rapaz. A amiga da minha mãe resolveu dizer que ali o mundo espiritual, ali os contatos com os espíritos, estavam dizendo que sim, eu ia passar. Pronto, uma confirmação do além, acabou. Eu já estava sonhando, fechou o balanço. Só que eu não sei se os espíritos eram meio ruim de mira, se eles me confundiram com alguém com nome parecido, ou às vezes era até caso de espírito zombeteiro, né, que veio mesmo para fazer uma pegadinha. Eu sei que na subjetiva não é que eu perdi algumas posições, não é que eu perdi muitas posições, eu fui eliminada. Eu simplesmente não fiz o mínimo, acho que tinha que tirar 60 de 100 na subjetiva para não ser eliminado. E eu não fiz 60. E assim, nesse momento eu me desesperei. Eu me desesperei porque além do rompimento do sonho, eu levei um forte baque na minha autoestima. Porque eu pensei assim, oxe, não era nessa parte que eu era boa de escrever? Não era justamente aqui que eu ia brilhar? E agora, além de não brilhar, ainda me acabei? Só que, qual foi meu vacilo? Eu realmente gosto de escrever, eu acho até que eu não escrevo mal. Só que, uma coisa, gente, é escrever no mundo do dia a dia, escrever no Instagram, gostar de escrever uma crônica, um conto, querer escrever um livro. E outra coisa é escrever de forma estratégica para uma prova. Só daí já são outros 500. Mas eu não parei por aí não, no meu vacilo. A prova subjetiva desse concurso não era uma redação. Era um estudo de caso. Isso estava previsto no edital. E meu cursinho da época não focou nisso, né? Nos preparou basicamente para a objetiva. Só que a responsabilidade não é só do cursinho, né? Afinal, quem ia fazer a prova era eu. Eu foquei na objetiva. Eu não tive muito essa maturidade para entender que eu precisava me preparar fortemente para uma prova subjetiva. Eu não tive essa capacidade de prever, de antever que
era crucial uma preparação específica. Aí eu chorei, aí eu me ressenti com o destino, desacreditei muitíssimo da minha capacidade. Foi, sinceramente, uma experiência dolorida. E foi dolorida porque eu sonhei muito. E eu sonhei sem manter os meus pezinhos no chão. Também porque, nessa época, além do sonho, além da frustração, eu tinha uma linha de raciocínio muito drástica em relação aos meus próprios planos. Como eu sempre quis ser defensora e sempre me imaginei fazendo concurso público, na minha cabeça da época, eu tinha que passar no concurso público e acabou. Aí, se eu passasse, eu não estaria fazendo mais do que a minha obrigação. Ou seja, a minha lógica era assim, ou tudo ou nada, sendo que tudo é ser aprovada e chamada no concurso. Aí, quando o resultado que eu recebi foi nada, pronto, doeu demais. Só que com esse supapo fortíssimo que eu levei, eu também fui obrigada a refletir. Por quê? Eu não passei, levei essa lapada e o sol no outro dia nasceu do mesmo jeito. Eu continuei estudando, porque era o que eu tinha para fazer, só que eu continuei até com mais humildade. E até com o entendimento de que eu precisava ter um certo cuidado com a minha cobrança interna. Porque o concurso, ele não é um fim em si mesmo, em nenhum sentido. Ele não pode ser o objetivo final da nossa vida, porque o concurso, ele é um meio, é um caminho para você exercer uma função que você gosta, com a qual você se identifica, para você fazer a mudança que você gostaria de ver na sociedade, para você desempenhar um bom serviço público, para você atender as pessoas bem, para você representar, mesmo que como uma migalhinha, um grãozinho de areia no meio do deserto, uma mudança, uma transformação social, ainda que minúscula, mas que para você seja extremamente relevante. E também um caminho para você ter uma estabilidade financeira, para você poder viver com mais segurança, pelo menos nesse aspecto da vida, para você poder proporcionar conforto para sua família. E com conforto, eu não estou falando uma jacuzzi na cobertura estilo Dora Figueiredo, não. Eu estou falando de poder pagar um plano de saúde, de poder ajudar alguém com a medicação, de poder ajudar nossos pais, nossos amigos, enfim. Só que, além disso, o concurso ele não pode ser um parâmetro absoluto. No sentido de que o único sonho da vida da pessoa é o concurso. Se não for o concurso, também acabou. Porque se a gente investe nesse tipo de lógica, e se a gente passa, aí ótimo, porque deu tudo certo. Mas se a gente não passa, é só desgraça. Aí não dá. Não dá porque a gente vai reprovar. Vai reprovar. Quem tiver sorte vai reprovar pouco. Quem tiver um repertório normal vai reprovar é muito. O concurso, ele é uma prova. A primeira fase, inclusive, por exemplo, é um pedaço de papel. Isso não é medidor de inteligência, de capacidade, de dedicação. Isso não diz quem é que vai ser um bom profissional e quem não vai ser. Não diz quem é mais vocacionado para o cargo, se é que isso existe mesmo, e quem não é. É única e exclusivamente um critério de seleção. Não sei se é o critério mais correto, não sei se é o critério mais justo, não sei se é o critério mais democrático, uma prova, mas é um critério e a gente se submete a ele. O que eu sei é que a nossa vida em si, ela vale muito mais do que isso. Os nossos familiares valem mais que isso, nossos hobbies valem muito mais do que isso, os nossos outros sonhos valem muito mais do que isso, nossos bichinhos de estimação. Tudo isso é infinitamente maior e mais interessante que um concurso público. O carinho, por exemplo, que nós temos pelos nossos entes queridos e que eles têm por nós é muito mais profundo do que o limite imposto por uma aprovação ou uma reprovação em uma prova de concurso. Só que
esse tipo de pensamento de tudo ou nada, essa lógica perversa, ela é muitas vezes perpetuada por um marketing tóxico, que às vezes é feito por cursinhos. E aí, você se depara com um tipo de publicidade, com um tipo de raciocínio que dá a entender que é assim, tal prova é a prova da nossa vida. Spoiler, não é. Não é, porque não existe isso de a prova. Não existe, porque esse negócio de dizer que existe a prova da nossa vida dá a entender que existe um destino que está traçado e que, se não se concretiza, é uma falha gigantesca. E se você entender que, não, Liz, eu não estou pensando nesse caso, não. O que eu quero dizer é que é a prova, porque eu tenho que dar o sangue e eu tenho que fazer acontecer. Verdade, a gente tem que se esforçar muito. Só que a gente não pode afastar a possibilidade do fracasso, porque ela é muito real. Ela é uma constante. E mais, é preciso fazer uma reflexão crítica. Porque é simplesmente impossível dar conta de tudo. Não tem como ganhar sempre. Não é nem saudável ganhar sempre. Mas não tem como a gente ganhar sempre no roteiro da nossa própria vida. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, individualista, cheia de metas inalcançáveis que não foram feitas para serem cumpridas. É família, é saúde, é alimentação, é cuidar dos estudos, do próprio sono, é trabalhar, aí é ganhar dinheiro, aí é gerir o dinheiro, aí é manter relacionamentos, é ser um bom amigo, é ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom namorado, namorada, ou arranjar um paquera, é ter lazer, é ter uma vida social, é tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível, isso não é justo. O que dá pra gente fazer de fato é se esforçar bastante, levar o estudo a sério, com disciplina, com estratégia, sem se enganar, sem fingir que está estudando, mas também com respeito, com amor próprio. Eu, por exemplo, eu fiz a prova da defensoria do meu estado, eu não passei. Eu fiquei triste, porque eu queria passar, não gosto de perder, eu sou competitiva. Só que não me bateu o desespero, eu não senti aquele baque que eu senti quando eu reprovei na Assembleia Legislativa. E é óbvio que eu queria muito mais ser defensora do que trabalhar na Assembleia Legislativa. Acontece que quando eu fiz a prova da defensoria do meu estado, eu já era uma pessoa mais madura nos estudos. Não no sentido de não sofrer mais, e nem no sentido de prever como eu vou me comportar, de não ficar nervosa, nada disso. Só que eu já era mais madura no sentido de saber que o estudo ele é competitivo. É como se fosse um esporte de alto rendimento. E aí, às vezes, a gente perde ou ganha por um milésimo, por um detalhe, por fração de segundo. E é óbvio que perder é sempre ruim. Só que é necessário entender e raciocinar partindo do ponto de que perder é tão parte do jogo quanto ganhar. E quem estuda para concurso de verdade, quem vai em busca de um cargo público, vai perder bastante, no sentido de reprovar. Isso é normal. Não dá pra gente sair ileso da briga com o fracasso nesse mundo dos concursos. Porque é assim, a gente perde, aí você melhora, você se aperfeiçoa, você evolui. Isso também já é uma vitória. Só que aí acontece o quê? Reprova, até que é aprovado. Uma hora a gente ganha, aí é aprovado numa primeira fase, aí é aprovado em outra primeira fase. E aí quando vai fazer a terceira primeira fase, pensando assim, a mãe tá aqui, oxe, aí reprova. Normal, acontece. O que a gente tem que treinar é para entender que esse estudo competitivo, o estudo que envolve um cargo muito disputado, ele não é uma espécie de filme de sessão da tarde, lindo, que a gente é super protagonista e dá tudo certo, e a gente tem a nossa trilha sonora, e a gente é maravilhosa, e é isso aí. O estudo
competitivo, o estudo de alto rendimento, ele parece mais com as Olimpíadas, que é um monte de gente extremamente preparada disputando a vitória, que vem, muitas vezes, no detalhe. Bem, eu acho que é por aí. Ainda estou tentando aprender, mas foram essas as reflexões que eu fiz sobre a minha reprovação mais dolorida de todos os tempos. O que eu sei de verdade é que existe, sim, muita vida para além desse mundo de editais. O fato de passar num concurso, sem dúvidas, é um sonho, é uma meta. Só que não pode ser uma condição para você viver a vida. Não é uma condição sine qua non, sem concurso, sem vida, acabou-se. Não. Porque a vida da gente já está rolando agora. E tem muito mais sonho esperando para ser sonhado. Eu espero, sinceramente, que esse episódio tenha ficado legal e que tenha passado a ideia que eu gostaria de passar aqui. Não no sentido de banalizar a reprovação, de você fazer a prova por fazer, não. Tem que ter critério, tem que diagnosticar os próprios erros, tem que se esforçar para chegar na prova competitivo. Você tem que se preparar para chegar na prova bem, para dar seu melhor, tem que se preparar para ganhar. Só que se por acaso você perder, saiba que acontece. Dói, é ruim, perder é ruim. Mas acontece, é normal. E da derrota não quer dizer que deu tudo errado, que você não aprendeu nada, que você não evoluiu. Até nisso é preciso ter uma certa maturidade. Às vezes você perdeu, mas você já perdeu de uma forma mais elegante do que antes. Já evoluiu no número de acertos, coisas que você errava em toda a prova já não errou mais. Então é isso. Essa reflexão de hoje foi sobre uma realidade honesta, sobre ter autocuidado, sobre manter uma certa autoestima, sobre se dedicar, mas também se perdoar, sobre entender o jogo. Talvez seja sobre isso. E também sobre identificar expectativas desleais, como diria Vanessa da Mata, que não são suas. São de uma sociedade adoecida, são de cursinhos que não estão nem aí para você, que querem vender um produto, que não são oráculo de nada e que simplesmente nem respeitam a pessoa que estuda. É muito sério você lidar com o sonho dos outros. O seu sonho é uma coisa importante. Então, entenda essa jornada, entenda que o fracasso ele vai acontecer e que a gente luta para diminuir as possibilidades de reprovação. Mas elas acontecem. Antes de me despedir de forma definitiva, eu queria até indicar um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre como encarar o dia a dia, sobre autocobrança e até sobre a minha existência nesse planeta de uma forma geral. O nome do livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de uma médica que é especialista em cuidados paliativos, chama Ana Cláudia Arantes. E eu sei que é difícil a gente conseguir ler quando a gente está estudando para concurso, mas se der, entre um edital e outro, leiam. Vale a pena e traz apontamentos que são capazes realmente de fazer a gente mudar de ideia, fazer a gente refletir sobre os próprios caminhos, tirar do automático, de certa forma. Agora sim, já falei bastante. É isso. Um abraço.